Boa noite, pessoal. Voltando aqui no ao vivo da Indústria Laboremos. Hoje, live super importante com nossa parceira Paola Leite. Pessoal já entrando aí, né? Um tema bem interessante que a gente tem que abordar cada dia mais, que é a temática que é minimizar impactos na produção rural, né, gente? Então, Paola já está entrando aqui. Vou convidá-la ela aqui para live. Então, deixa eu ver se ela me convida aqui para que a gente possa já iniciar, né? Um barulho deve ser trovão, algo que eu estou fazendo aqui de casa, mas graças a Deus já está apressando. Muitas regiões quentes. Olha aí, nossa convidada. Olá, Tudo bom, Paola? tudo bem, e você? Tudo em paz, graças a Deus. Estava aqui conversando com o pessoal já, né? Falando Sim, da chuva. Meu Deus do céu, como tá chovendo hoje aqui em Campina, Paula? aqui também. Cariri tá E é, chovendo. que bacana. Pois é, minha gente. Essa live foi esperada. Você viu, né? A quantidade de gente aí. Essa caixinha eu nunca vi tão lotada. Nunca vi tanto rabiço nos meus papéis. Depois eu vou tirar uma foto e postar aqui nos stories para vocês verem, viu, gente? Mas é bom, né? Ah, é maravilhoso. Eu gosto demais de fazer as lives. Eu adoro quando as lives são à noite, sabe, Paula? Porque o pessoal interage mais e quem não pode nesse momento vai compartilhando para os amigos. E de manhã no WhatsApp é cheio de perguntas, de dúvidas também. Então é muito legal por conta disso. E aqui, na verdade, né, a gente fala live. Tem algumas lives que são mais travadinhas e tudo é que é um grande bate-papo entre amigos. Às vezes o pessoal entra, inclusive. É muito legal. Muito bom. Então, pessoal, gostaria de agradecer a todos vocês, né? Mais uma vez, por estar aqui presentes conosco. Muita gente, turma da Mundo de Irrigação, Júlio Neto, José Inácio, pessoal de Pernambuco, que sempre participa aqui, Ceará, enfim. E com certeza a turma boa aí de Paola, que teve muita gente que falou, não, eu tenho que assistir. Então, pessoal, mais uma vez, muito obrigada a todos vocês que faz essa live acontecer, né? Que graças a Deus é um sucesso. Já fechou um ano de live aqui da Laboremos. E hoje, com essa pessoa, que é uma visita, digamos assim, ilustre aqui da fábrica, Paula, que tem uma história com a Laboremos, que adianta ela vai contar um pouco. E é uma pessoa realmente que a gente conheceu e tem uma conexão muito legal, embora que a gente não se veja tanto no corpo a corpo, né? Mas nas redes sociais acompanha aí e vê um trabalho muito sério e responsável dela. E não seria diferente. Quem vem aqui, modesta parte, é muito bom. Então, pessoal, gostaria, Paula, de que você se apresentasse para o pessoal. Fique à vontade, esse espaço é seu. E vamos aí responder uma pequena quantidade de perguntas aí desse roteiro que a gente tem. Vamos embora. Quero iniciar agradecendo a oportunidade de estar vindo prosear com você aqui. É bom demais. A gente se encontrou pouco, mas a energia já bateu, né? Pois E eu é. te admiro muito, é uma mulher para cima, que está aí no agro, sendo referência para nós, mulheres, e Nossa. à frente aí da Laboremos, né? Uma empresa que tem uma história, e você fez com que eu começasse a pesquisar mais sobre a empresa, para você ver a importância quando a gente trabalha com amor, né? Que E legal. aí, só para deixar registrado isso, Hermínia. Aí, obrigada. E aqui, ó, camisa dos 100 anos sempre. A Laboremos Fechar a realmente, camisa mesmo. ela dá oportunidade não só a mim, que apareço mais aqui nas redes sociais, os outros meninos, mas a tanta gente nos bastidores que vocês não têm ideia. E realmente eu vesti a camisa com muito orgulho. Sou muito feliz realmente fazendo o que eu faço. E Pois obrigada. é, eu também sou muito feliz, graças a Deus, com a profissão que eu escolhi. Eu sou da zona rural, né? Morei lá até meus 17 anos, saí para estudar, sou lá de São José dos Cordeiros. Me formei em engenharia de biosistema pela UFCG, fiz mestrado pela UFPB em ciência do solo e trabalho há mais de 10 anos com agricultura familiar, né? Desde que eu entrei na universidade, na verdade, eu já saí para estudar, para buscar conhecimento, né? Que Naquele lugar que eu legal. estava inserida. E aí, comecei a trabalhar com a professora Adriana Meira, que é uma mulher também incrível, que faz a diferença aqui no Cariri, buscando o desenvolvimento da agricultura familiar, avançando nas práticas com agroecologia. E aí eu tive a oportunidade de trabalhar com ela e com agricultores
tanto na cidade de Sumé como em outras também aqui no Cariri. E aí, nós trabalhamos muito com tanto as práticas de recuperação de solo, que é o que a gente vai abordar, né? Áreas Isso. degradadas, e a questão do associativismo, que eu acho que é fundamental, né? Para que a gente consiga desenvolver uma atividade em uma região, principalmente na zona rural, a gente precisa do fortalecimento das associações, que é onde a gente vai unir, né, mais agricultores, levando conhecimento, debates importantes, que a gente sabe que os agricultores têm muitas experiências, para a gente ter essa troca de saber. E é isso que a gente vem fazendo aí há mais de 10 E anos. é muito bacana, né, Paula? Quando você fala que está há 10 anos nessa pegada realmente ambiental, a gente pensa e assiste na TV, enfim, ouve, né, nos portais, que parece algo muito novo. Mas cuidar do solo, cuidar do meio ambiente, é uma realidade muito próxima ao produtor rural. Ele já faz, muitos já fazem, com, assim, de forma intuitiva, mas com uma qualidade sem igual. E o que hoje a gente precisa levar cada vez mais é mais conhecimento. Porque a gente escuta tanto, né, o pessoal falando, não, porque degrada, o agro acaba ocorrendo isso. Mas o que o pessoal que está criticando isso está fazendo pelo agro? O produtor está fazendo. Ele só não está fazendo melhor porque às vezes ele não tem acesso à informação e é isso que a gente tem buscado fazer, né? Então, nessa sua trajetória de 10 anos aí, eu acredito que você tem dentro do preparo, manejo, que a gente foi os tópicos que a gente colocou aqui, muita experiência e muito feedback legal de pessoas que estavam fazendo de maneira, né, às vezes errônea, e hoje já tem um caminho acertado aí dentro do Sim, manejo, né, Paula? sim. Nas nossas andanças aqui no Cariri, a gente vê muito projeto abandonado, muitas obras abandonadas. E aí a gente sempre para falar sobre a importância das políticas públicas, né? Porque muitas são criadas sem nenhuma preocupação e sem nenhuma responsabilidade de como aquilo vai continuar. Né? Às vezes a ideia é muito boa, mas ela não foi preparada, ela não foi construída da base. E aí começa a ter problemas e não tem continuidade e a gente vê tantas obras e projetos pela metade. E isso leva muito a os agricultores ficarem desacreditados. Então, quando a gente chega para conversar com eles, uma nova ideia, querendo debater com eles, eles já estão saturados, porque chegaram muitos projetos, inclusive financiamentos, que não tiveram essa preocupação de continuidade. E aí eles têm aquela O questão entrave, de né? ficar sempre com a orelha em pé. E aí a gente tem esse desafio, né? Tanto de fazer uma ação que tenha um impacto positivo, como também de convencer esses agricultores que já passaram por tantas coisas, né? Do E aí, gerenciamento em si, né, Paula? sim, sim. Pronto, eu vou usar um exemplo. Vamos usar o exemplo, o perímetro irrigado de Sumé, que é bem Sim. conhecido, né? Muita gente aqui deve conhecer a história. E eu estava lendo sobre, que foi até um debate e um relato de um filho de um colono. As políticas públicas, elas começaram, né, na década, vamos dizer que essa daqui, de Sumé, foi de 50, na década de 50, onde teve uma preocupação com políticas públicas para o debate, para o combate às secas. E aí uma das primeiras ações foi a construção do açude, em 1957. Finalizou mais ou menos em 1962, o açude de Sumé. E aí, em consequência disso, né, dando continuidade ao combate às secas, veio a ideia do perímetro irrigado de Sumé, que foi mais ou menos em 1973. Imagina, naquela época. E, Nossa. assim, foi uma obra gigante. Eu fico pensando, né, como aquela obra impactou Sumé. E aí, a história é que ficou um pouco contraditório a ideia de construir uma política pública para o combate à seca, sendo que a metodologia, a forma que foi executada, foi com uso excessivo de água. Então, assim, era combate à seca e usando água, a forma de irrigação era inundação. E Imagina.
E Olha aí, que isso desencadeou, né? Tantas outras coisas que certamente você vai falar, como os sim, plantios irregulares, a falta de. tiveram vários danos, né? Tanto Sim. ambientais como sociais. É, tinha o açude Sumé e era um canal aberto que passava por 55 lotes. Acho que aprovados para a agricultura mesmo foram 47. E aí, o projeto tinha um engenheiro à frente que sempre acompanhava essas atividades dos colonos. E esse canal ficava aberto e os colonos colocavam mangueiras nos canais e ligavam para sulcos na propriedade, ou seja, não era a mangueira na propriedade inteira, era um pouquinho de mangueira só para chegar no sulco. E o resto era irrigado Gente, por lâmina de água. E antes disso, também tinha a questão do preparo do solo. Preparo do solo para ter a irrigação em sulco. Tinha que deixar nivelado. Então, o uso de máquinas pesadas também, né? Tinha essa questão do preparo do solo. A aração da terra tinha que sempre estar mantendo, né? Para a gente conseguir ter um terreno plano e conseguir irrigar com essa lâmina d'água. E também no projeto tinha, não era só o tomate, né? Porque muita gente conhece o colapso do do perímetro irrigado com o tomate. tomate. Mas o projeto tinha várias espécies, como bananeira, goiabeira, sabe? Tinha muita coisa. E aí a ideia tinha melão. A ideia era que fosse uma cadeia sustentável, ou seja, que tivesse sempre um ciclo para comercializar, que os colonos tivessem essa segurança. E aí depois foi que começou com o monocultivo, né, com o tomate. E aí o tomate tem a dificuldade, né, para o desenvolvimento em um monocultivo. Imagina uma área desmatada só com tomate. E aí veio é, a, a, o ataque, né, e o uso de agrotóxico excessivo. E assim, teve uma questão também de saúde, né, porque naquela época eles não acreditavam que aquilo era veneno. Tem até um relato de um filho de colono que dizia assim, que eles pegavam tomate e lavavam dentro do agrotóxico para comer, como se fosse água. Não, isso não é veneno, não. Então, assim, tiveram essas questões também de saúde que eu não tenho conhecimento se foi feito um levantamento, né, de problemas que tiveram essas pessoas que tiveram esse contato porque não tinha proteção nenhuma. E enfim, tiveram todas essas questões atrelado a uma falta de preocupação de preparo dos colonos em questões de saber o financeiro, de saber comercializar, eles só produziam. E eles tinham uma cooperativa chamada Camis, que o engenheiro à frente era do Denox. Então, o Denox foi um grande apoio para o perímetro. E aí, quando o Denox se afastou, o que foi que aconteceu? O colapso, né? Principalmente porque os Colapso. colonos eles não conseguiam, não sabia a parte do financeiro, eles não sabiam os contatos para comercialização. Então, assim, foi uma política pública criada com o uso de irrigação dessa forma, de inundação. Também teve a questão social. Então, assim, é o que a gente sempre diz, né? Quando a gente vai elaborar um projeto para uma zona rural, a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar com as pessoas que estão inseridas ali, conhecer o costume das pessoas, porque, por exemplo, no perímetro teve muito problema, assim, de colono que morava mais perto do açude começava a fechar os canais e os que moravam mais distante não tinham acesso à água. E tinha que ter uma pessoa fiscalizando, colocando cadeado. Então, não tinha essa educação, não foi feito esse trabalho também. Né? E se foi feito, a gente precisa sempre intensificar. E E aí, nem nas tinha como associações, a gente. documentar, né, Paula, na época, porque se não haver a gestão básica de saúde, da governança em si, que poderia ser até utilizada a palavra hoje que é FALES-CG, né, que tanto se fala. Então, algo simples, talvez técnicos de campo, pessoas eficazes para estar fazendo essa gestão, tinha sido um bom sucesso, que infelizmente não é bem assim. Quando se fala de perímetro irrigado de Sumé, a gente fala de algo que ocorreu há 50 anos atrás, né? Como você está falando aí, pessoal de fora aqui, de outros estados, mas que impacta hoje, infelizmente, até os dias atuais, né? E É, hoje está chegando o quê? Transposição também na região. Então a gente pode ver, né? O que pode vir a aprender com isso sim. e ser benéfico para essa população.
O que tem que ser pensado, né? O que tem que A gente hoje ser tem pensado. o perímetro está desativado, né? As áreas improdutivas, salinizadas, né? Tanto a deposição de agrotóxicos quanto também a água, né? Em abundância. Então, assim, são essas questões que a gente busca hoje em dia tentar conhecer mais, tanto como eu havia falado, as pessoas que estão inseridas e a realidade do local, né? As características do solo, a propriedade da água, tudo isso vai influenciar para que uma atividade ela tenha sucesso, eficiência e duração, né? Sustentação, para que quando a gente sabe que quando um projeto ele é inserido, as pessoas que estão à frente, a equipe técnica, uma hora ela tem que se afastar, porque ela precisa e realizar esses projetos em outros lugares. E aquele projeto ele tem que andar com as próprias pernas. Tá aí o problema. Eu acho que é isso, para isso que a gente tem que ter um olhar com mais cuidado. A manutenção, né, Paula? Sim. E hoje, pegando o ensejo, né, do perímetro irrigado, eu converso com muita gente, principalmente em exposição, quando a gente se encontra, e eles falam, é possível recuperar aquele solo, principalmente o salinizado, porque alguns falam que é X em reais, que só a cobertura morta ela não vai resolver. E assim, a problemática maior que a gente pode ver é porque é uma região que poderia estar produzindo muito, poderia estar com um cultivo, seja de fruticultura, hortaliças em alta, e não está porque o principal que a gente tem que tratar é o que? O solo para ter um cultivo e uma colheita eficaz. Então, Paula, com sua experiência, né, o que você diria em relação à região e também para quem já tem o cultivo de área degradada aí, os cuidados e também ideias de manejo, insights para o pessoal não chegar a fazer algo que foi tido como em Sumé, né, e outras regiões. Existem várias práticas, quando o solo está já degradado, aí a gente tem que estudar os níveis para a gente buscar as práticas mais eficientes. Mas, no geral, a gente precisa, né, as áreas, principalmente as áreas de agricultura, que os produtores estão usando, que faça rotação de cultura, cobertura morta, né, a cobertura verde também, a palma, ela contribui muito. Por exemplo, a maioria das terras daqui tiveram plantios de algodão. E aí muitas propriedades estão compactadas, a pecuária também, né? A gente precisa fazer a rotação de cultura, que é essa questão de piquetes, todas as práticas conservacionistas que elas precisam ser implantadas. Uma das que a gente mais vem buscando, né, implantar são os sistemas de agrofloresta, né? A gente buscar aproximar a agricultura da natureza, porque a gente distanciou tanto, né? A gente vê os campos, os desmatamentos avançando e a natureza ficando bem longe. Quando a gente chega numa propriedade rural, a gente fica procurando onde é a reserva legal, porque muitos produtores só deixam a reserva legal e o resto é área para pecuária, é área para plantio. E aí a gente podendo fazer essa aproximação, né, com os sistemas agroflorestais. A gente tem uma diversidade de espécies com sistema radicular diferente que vai ajudar na aeração do solo, vai ajudar aí se o solo estiver compactado. E também a ciclagem de nutrientes, né? A palma, por exemplo, se você tiver um solo já com erosão, né? Uma erosão inicial, a palma tanto vai ajudar na retenção de água, como também, né, na contenção dessas erosões. A palma, o sisal, o avelóis, e isso consorciado melhor ainda, né? A gente tem uns campos aqui já no Cariri com esses sistemas e a gente vê o quanto vem sendo eficiente, principalmente se já está em um alto nível de degradação. É uma das melhores formas para iniciar, porque são espécies resistentes, né? E que também vão ajudar na contenção dessas erosões, porque é um grande desafio, né? Quando a gente está com uma área degradada, para a gente tentar conter a erosão, porque toda vez que chove, leva a camada superficial, onde estão os nutrientes, e vai avançando esse processo de erosão e vai ficando cada vez mais difícil da gente recuperar esse solo, cada vez mais caro para o produtor
E aí, o que é que acontece? Eles acabam abandonando essas terras. A gente vê muita terra também abandonada, né? Com histórias bonitas que a gente lê nos livros, que foram áreas produtivas, que trabalharam mais de 30 pessoas naquela fazenda e hoje está abandonada com o casarão caindo. E por, muitas vezes, ou por falta de interesse, também teve o êxodo rural, né? Mas, assim, as áreas improdutivas são um dos fatores maiores para essas terras estarem assim, abandonadas. E dentro, Paula, né, quando se fala de agrofloresta, que foi assim um tema que até me despertou um interesse tão grande do pessoal aqui. Eu disse, nossa, porque a gente fala de forma esporádica aqui, mas dentro da nossa conversa aqui, a caixinha que eu abro geralmente, a gente tem um tópico aqui praticamente só de agrofloresta. O pessoal perguntando os benefícios da agrofloresta para o solo em relação à agricultura convencional. Em relação à agrofloresta, para quem tem um sistema, né, ILPF, que é a criação de lavoura, pecuária, que aí já é um produtor possivelmente pode ser maior. Então, assim, surgiram muitas perguntas justamente para essa implantação da agrofloresta. Aí eu disse, gente, a agrofloresta é algo muito novo. Com certeza a Paula já está aí no campo e ela vai dar dicas tanto para aquele produtor, pequeno produtor aqui da nossa região do semiárido, que, como você já está falando aqui, que é a palma, os cactos, o avelóis, que eu nem sabia que o avelóis também entrava, né, dentro desse ciclo aí. E também aquele produtor realmente, que ele já tem, né, uma propriedade mais estruturada, maior, e tem esse desejo de tirar uma parte ali da propriedade e começar a dar um incentivo legal, um incentivo sustentável para essa produção. Isso. Germínia tem um projeto muito legal que a gente acompanhou, que lá em São José dos Cordeiros, né, enquanto secretária de Agricultura, a gente tem parcerias com as universidades. E aí tem um projeto muito legal com a UFPB, que eles estudam as interações ecológicas nas áreas de roçado. E aí eles avaliam a diferença de um roçado com a mata distante e um roçado próximo à mata, que a gente pode muito bem imaginar, né? Não é agrofloresta, mas a gente pode imaginar que tem uma diversidade e tem uma aproximação à agricultura da natureza, como eu estava falando. E aí o controle biológico, que está aí um dos pontos mais positivos da agrofloresta, né? Esse controle biológico. Imagina você com um plantio de tomate, por exemplo, em uma área desmatada, onde não tem mata, muitas vezes tem algaroba por perto, que é o que vai desenvolvendo, né? Quando a gente tira a mata mesmo de caatinga, a algaroba toma de conta, e a gente começa a ter ataques, né? E o produtor, ou ele procura colocar agrotóxico, ou ele vai perder tudo, né? É essa a conversa que tem, né? E aí, os sistemas agroflorestais têm essa diversidade, né? De espécies, de insetos, tem os que vão predar os outros. Então, tem esse equilíbrio, porque o que a gente vem causando ao longo dos anos é o desequilíbrio, né? A gente vê, principalmente aqui no Cariri, nessa parte do Rio Paraíba, do Rio Taperoá, que as matas ciliares, elas desapareceram, né? E quando a colonização, quando tudo começou, eles vieram por dentro dos rios e iam se alojando porque vinha entrando dentro de uma mata seca e muitos tinham medo de morrer de sede, né? Então, aí, se você prestar atenção, todas as casas elas estão inseridas no rio, perto do rio, né? Quando vem aqui aí vai aumentando, foi expandindo, mas no início foi isso, foi buscando as águas, buscando lugares que tinham uma grande possibilidade de sobrevivência. E aí os roçados foram ficando, como popularmente falando, nas beiras de rio. E essas matas ciliares desapareceram e causou um grande desequilíbrio. Eu digo sempre a meu avô, a gente tira a água da propriedade da gente. A gente tinha floresta na mata ciliar, passa, por exemplo, agora está chovendo, pode olhar as cheias aí dos rios. E essa água vai toda embora. Não tem sistema radicular, não tem uma árvore que segure, que retém essa água por mais tempo. Então, por exemplo, chove agora, daqui a 4 meses a gente ter uma sustentação da água com essa floresta que tinha aqui. E agora,
um mês depois não tem quem diga que choveu, não. A água vai toda embora. Olha que interessante. Então, aí onde entra a importância também, além ao desmatar zero, que isso não existe mais, pelo amor de Deus, gente, é a questão da cobertura vegetal. Sim. A E a implantação importância. da agrofloresta nas beiras de rio, né? Para a gente tentar usar as áreas produtivas, porque a gente também não pode ser radical, a gente tem que entender o produtor, né? As melhores áreas deles são essas áreas que eles chamam de vargem. Então a gente não pode chegar dizendo, olha, para você ter uma propriedade de futuro, você tem que fechar tudo essa área aqui de vargem sua, Não. colocar árvore. Isso não vai, a gente não vai conseguir fazer isso. Então a gente tem que buscar essa harmonia com o produtor, entendendo que ele precisa produzir, que ele quer criar, que ele tem que criar forragem, fazer forragem para a criação dele. E também que ele entenda que se ele colocar árvores perto do rio, né, consociada com forragens, né, com leguminosas, com capim, para que ele consiga ter essa diversidade, esse equilíbrio e essa retenção de água, que eu acho que é o que a gente precisa buscar. Eu vejo muito, é um ponto de vista que pode ser até polêmico, mas eu vejo muito a luta de muita gente querendo a perenização. Mas, assim, a gente não se preocupa com o que, de fato, a natureza era. A gente tem que lembrar como a natureza era, porque Deus é perfeito e a natureza, ela sabe agir igual. E não é o ser humano que tem que chegar e mudar e querer que um projeto dê certo desse jeito, né? Então, Justamente, o assim, equilíbrio entre as... muita gente não sabe que a Caatinga era floresta. A gente tem uma reserva natural em São José dos Cordeiros. Ela é a maior da Paraíba e a quarta maior do Nordeste, Fazenda Almas, RPPN. E lá é uma área de preservação que você entra lá, eu levo até agricultores, principalmente alunos, e eles ficam abismados com as árvores que tem lá. Não, isso aqui não é daqui, não. Isso não é Caatinga, não. Eu digo, pois é, a Caatinga era isso aqui. E a gente Eu quero me acabou. habilitar a ir lá, hein, para gravar e trazer aqui pro Já pessoal. está convidada. Eu acho uma dificuldade tão grande para a Fazenda Almas, mulher. Né? Eu observo aí nas suas redes esses passeios Pois é. difíceis que você faz. Pois é. Mas E aí muito. a gente fez até um levantamento, né, de água no solo na borda da Fazenda Almas e em Fazenda Almas em setembro. E a gente viu que, claro, isso é óbvio, né? Mas a gente precisa levantar e mostrar com dados o período de retenção de água que a floresta proporciona, né? A gente já sabe disso, mas assim, a gente precisa levantar dados e ter trabalhos científicos que comprovem para a gente ter embasamento para desenvolver esses projetos, né? Bacana. Paola, nossa live, a gente faz aqui numa média de 40 minutos, mas sem tempo. A gente fica conversando aqui até. Mas eu sei que o seu de hoje foi corrido, eu não vou puxar muito de você, não, que a gente vai voltar várias vezes aqui. Sim, Quem sim. sabe os meninos estão falando aqui por você, você morava lá na fazenda, viu? E na reserva. Robinho falando de algo muito importante, realmente, que é entender o ciclo das águas. Importante também. O pessoal aqui falando sobre as forragens, necessário, porque quem guarda tem, isso aí é primordial. Isso. E Dantinhas Vilar, a Fazenda das Almas tem um pedaço da história do sertão, que bonito. Inclusive, Dantinhas, ele mandou uma pergunta que a gente até colocou aqui nos stories, falando sobre a palma forrageira, que você Sim, já começou a falar, né, da importância da palma sim, forrageira na recuperação dos solos degradados. E sim, como ele entrou agora, se você puder dar só aqui mais uma sim, afirmação para a turma. E o pessoal aqui planta muita palma, porque a gente vive da cultura da palma no Nordeste, sim. obviamente, e não só no Nordeste, a gente está indo também para o Norte de Minas Gerais, que a gente também tem parceiros aqui na live, e posterior vou assistir isso, essas informações. Então, para a gente falar da importância da palma, não só como forragem número 1, como fala nosso Sim. amigo Zezo, né? Mas como também essa eficiência na recuperação dos Sim. solos. É como eu havia falado, né? Uma espécie que é resistente, né? Que ela vai contribuir também para a retenção de água, para
a retenção em processos erosivos, ela vai contribuir bastante. Na manutenção dessa recuperação da palma, cortando folhas, deixando no solo, também vai levar a umidade para o solo, e aí vai ter o ciclo de nutrientes. Então, a palma é uma das espécies aí tops, top, vamos dizer top 1. Eu Marina gosto muito de falou palma. algo importante aqui. Está certa na fala, porém não tem como um produtor com uma pequena propriedade sobreviver com a propriedade coberta de vegetação, de fato, Marinho, né? O que Paula Sim, falou há pouco em relação ao equilíbrio, né? Você ter a sim, sua parte aí de vagem, de cultivo, que é sim. necessário, mas tirar aquela partezinha ali para que você possa estar cuidando, né, Paula, do Sim, solo. sim. Se tem uma coisa, Germínia, que eu respeito, é a necessidade do agricultor, sabe? Antes de qualquer fala, eu me coloco no lugar do produtor. Eu sei que ele precisa produzir, eu sei que ele precisa criar. O que eu falei foi que a gente precisa recuperar as nossas propriedades, a gente tem que ver a propriedade rural como uma empresa e que a gente precisa cuidar dela para que ela tenha uma continuidade. E se a gente só produz, se a gente não coloca nada nela de volta, que seria, né, as nossas árvores, para ter essa sustentação do solo, da água, né, de espécies, de controle biológico, até para ajudar na produção, aí fica mais difícil. A gente vê muitos produtores tendo muitos desafios por isso, né, porque o ser humano ele é muito imediatista, né, que, por exemplo, a política pública de você lá no início, né, que foram criadas, elas eram imediatistas e elas e eu entendo porque naquela época precisava muito, a gente só vai aprendendo com os erros, né? Mas que a gente precisa ter mais paciência, né? A gente precisa respeitar o tempo da natureza. Eu sei que a gente precisa de dinheiro rápido, mas a gente consegue em harmonia com a natureza. Inclusive, ela vai contribuir, né? Os serviços ecossistêmicos que ela vai prestar, né? Você tendo uma área equilibrada é muito maior do que você ficar comprando defensivos, você ficar desmatando por completo, e aí você quem tem que tirar do seu bolso para sustentar, porque o serviço ecossistêmico que ela poderia prestar, você tirou. E é um mercado que está crescendo cada dia mais, né? Para quem produz, que até fala, né, bem clichê, quem produz mais e melhor hoje. Produtos orgânicos, produto que tem baixo índice de defensivo, obviamente tem que respeitar o cultivo do produtor, porque é a sua subsistência, mas também tá buscando esse equilíbrio aí, porque pior é você ter uma área totalmente degradada e quando você parar a falar, meu Deus, eu vou ter que gastar aqui o triplo para recuperar algo que eu poderia estar fazendo só aos pouquinhos, pequenas atitudes, que lá na frente vai fazer uma grande diferença. Sim, e também não é só essa questão ambiental, mas também de organização do produtor, como alguém aí comentou, né, que a gente precisa guardar, né? Eu vejo muita gente também, choveu, tá nas mil maravilhas, tá com vaca de leite, tá com tudo. Só que aí não faz um silo, não tem um sistema de armazenamento de água eficiente. E aí quando chega no período seco, vende os animais de graça, porque ou então Sofrendo. ou vai ter um prejuízo muito grande, então aí escolhe, não, minha vaquinha de leite eu vou vender esses dois para comprar ração para minha vaca de leite. É, E aí infelizmente. também a gente precisa intensificar nessa organização, o agricultor tomar como a propriedade rural como uma empresa, que a gente tem que se organizar, tem que investir, tem que colocar na ponta do lápis. E muitas vezes eu conheço produtores que usam o silo e ainda vendem, né? Vende. Já é uma fonte de renda extra que vende o silo. Então, e são propriedades pequenas que a gente acompanha. Esses 6 anos de Laboremos que eu estou, eu entrei realmente sabendo pouquíssimo sobre o agro, eu fui estudar, buscar parceiros, né? E Oliveiros Freire, que ele foi meu professor, professor Oliveira, ele sempre falou uma coisa, é planejamento. Para a nossa rotina diária, a gente tem planejamento de acordar e trabalhar, de fazer tudo. Então, agora, nesse momento, gente, desde janeiro, eu tenho falado, pessoal, choveu, não é momento de descansar. O pessoal me encontra às vezes Sim, na rua, em alguma exposição. Lá vem Germínia falar de silagem. Eu já sou sim, conhecida, é para vender a marca. Eu digo, não é, gente.
a máquina, ela está dentro do ciclo e ela é muito boa, ela realmente vai fazer uma produção diferenciada e Vai mais fazer muita fácil. diferença numa Vai propriedade. fazer É um muita diferença na investimento que propriedade, vale a pena. mas é para que a gente possa ver o seu desenvolvimento. Se você se programa, tem um cultivo legal, está tratando o solo, tem um manejo adequado, busca o bem-estar animal dos seus animais, se for o caso, e você tem silagem, e você trabalha nos períodos mais abundantes do ano, quando chegar o período crítico, vai ser mais simples. Você vai precisar passar um mandacaru e um triturador como o MTCN, você vai unir aí uma fonte de fibra a um cacto, mas, assim, você tendo uma fonte de fibra ou silagem guardada, vai ser mais simples do que você comprar farelo. Tá vendendo os animais, que realmente é muito triste, mas a gente vê bastante, principalmente quem convive corpo a corpo com o produtor como a gente. Você vai muito para a propriedade, eu estou sempre nos grupos. O pessoal realmente, assim, sofre, mas é aquilo que eu falei lá no início. É a falta de informação que hoje, graças a Deus, a gente está aqui para isso, para levar, buscar parceiros que trazem, porque o pessoal é muito carente ainda nesse sentido, sabe, Paula? Mas graças a Deus a turma que vem aqui é muito aberta à opinião, eles escutam, transmitem essas informações adiante. Quando tem algo que discorda, a gente vem, conversa, mas o principal, né, que a Laboremos e os parceiros estão fazendo, levar informação para essa turma, buscando informação de qualidade. Sim. E dentro dessas informações, para a gente seguir aqui no contexto, perguntas, Paula. Você viu como teve perguntas, né, para nossa live. E eu vou fazer algumas aqui para que você possa estar respondendo e a gente está dando continuidade aqui e conversando com o pessoal aqui, enquanto isso, na caixinha, que está subindo. As principais perguntas, como eu falei para ti, foram em relação a desafios, né, do solo. Uma das principais que tiveram aqui, que foi mais de 3 perguntas só desse cunho, foi os desafios enfrentados no manejo do solo em sistemas agroflorestais, em comparação com as agriculturas convencionais, e como eu posso começar, né, a fazer um manejo diferente. Assim, com atitudes simples, o que eu posso fazer que já vai fazer a diferença dentro da propriedade. Eu até falei antes, né, querendo bancar, fazer uma consultoria, eu digo, dependendo, você vai fazer análise de solo, você vai fazer todo o passo a passo básico, mas Paula vai explicar direitinho e de modo técnico. É aquilo que eu falei, a gente precisa, antes de qualquer coisa, conhecer. A gente está acompanhando uma propriedade agora que a gente chegou lá na área e o produtor disse, olha, essa área aqui está salinizada, eu quero fazer uma análise de solo dela, porque eu estou querendo, eu já ia até corrigir. Mas aí eu pensei, eu vou fazer uma análise de solo e a importância, né? Porque os resultados chegaram e o que não estava salinizada, mas ela estava compactada, né? Era uma área que os animais ficavam e aí estava em alto nível de compactação e a gente vai a matéria orgânica também lá embaixo. E aí, nesse caso específico, vai ser uma prática simples de colocar a matéria orgânica, de preparo do solo para melhorar a química do solo com plantas que têm um sistema radicular que vai ajudar a aeração desse solo. Então, assim, o primeiro ponto é análise de solo. A gente precisa conhecer para começar a projetar. A gente também respeita muito que o produtor, qual é a característica dele. Às vezes ele tem uma granja, às vezes ele é produtor de caprinos, e aí a gente vai montando esse sistema de acordo com a necessidade dele e de uma forma que a gente consiga dar melhores condições para a recuperação daquele solo. A diversidade de espécies é fundamental. O espaçamento dessas espécies, né, para que o produtor consiga trabalhar com facilidade, porque, por exemplo, ele tem as árvores, mas ele vai precisar usar a palma, vai precisar usar o capim, e aí a gente precisa organizar esses espaços para que ele consiga trabalhar de maneira confortável, que ele consiga também fazer, juntar essa ração de uma forma mais fácil. Então, a gente pensa em tudo isso, né? Então, para a gente conseguir ter uma eficiência, a gente precisa conhecer as características do solo. Nós temos solos argilosos, nós temos solos pouco desenvolvidos, que têm uma presença maior de rocha, né? Então, a gente, dependendo do tipo de solo e da análise, a gente vai direcionar as culturas que vão ter um melhor desenvolvimento para aquele solo, que também o que a gente vê muito é que as pessoas insistem numa cultura que não dá certo ali.
E, às vezes, insistem numa cultura, numa forma de irrigação que ele está só piorando a situação daquele solo. Então, são assim, cada caso a gente precisa conversar sobre. Não existe uma fórmula que a gente consiga aplicar em tudo. Isso é muito importante, né? Que o agricultor ele tem essa sensibilidade. Como é meu solo? O que seria melhor aqui? O que dá certo comercializar aqui, que foi a questão do perímetro irrigado? A gente tem que pensar em tudo. Então, é preciso fazer um estudo da base até o produto final, né? Ou se ele não vai comercializar, por exemplo, frutíferas, mas se ele vai tem criação, né? Então, qual a ração melhor, né, para o desempenho do meu animal? Qual é o meu foco? É corte? É leite? Então, tudo isso vai influenciar, né? E sempre a gente fala isso aqui, chega, passa um filme na minha cabeça, porque diariamente, hoje mesmo eu passei por uma situação dessa. Mas eu planto o quê aqui? Minha terra é. Eu tenho água salgada, eu não sei como está a minha terra, eu nunca fiz uma análise de solo, mas eu quero saber o que eu cultivo. Eu digo, procura um especialista, quando você vai doente, você está doente, você vai ao médico. Ele vai fazer uma anamnese, vai avaliar. E é simples, gente, é um custo que não é alto, é algo assim super acessível. Tem até os programas, né, Paola, hoje que a gente vê como o Senar, que é de modo gratuito, se você quiser buscar o seu sindicato rural da sua região. É acessível demais, mas tem que fazer essa análise. Eu gosto sempre de trazer essas perguntas porque elas são recorrentes. O pessoal pergunta, eu falo. Tem também a Empaé, né? A Empaé, sim. A própria Secretaria de Agricultura hoje, ela já tem a presença de vários profissionais que são técnicos e conseguem ajudar o produtor. Então, assim, está cada vez mais fácil para o produtor. E o que a gente não quer dizer aqui é que o produtor não sabe. Pelo contrário, tem muitas experiências. O que a gente precisa é realmente sentar e discutir, escutar o que ele fez que não deu certo, o que ele fez que deu certo. E aí, juntos, a gente conseguir desempenhar uma atividade de sucesso na propriedade dele. E tem muitos produtores, né, que são sucessores familiar, que o pai fazia, que o avô. E também a tendência hoje, o pessoal quer migrar para o campo. Hoje o pessoal quer comprar uma terra, quer comprar uma chácara, quer produzir. E eu vejo isso recorrentemente. É criar um cavalo. Então, buscar realmente, né, essa informação, tanto que já está no campo, para se capacitar ainda mais, mas para quem quer fazer essa migração, né, para o campo. Então, é a base. Tendo em vista que a gente já sabe que não existe, digamos assim, uma receita de bolo, mas tudo de fato passa pela anamnese. Outra pergunta aqui que vai bem em vista isso quais são as técnicas mais eficazes para a recuperação de solos degradados, com alta presença de defensivos químicos? Sim, é a deposição de sais, né? A concentração de sais, que a gente tem muita a fitorremediação, né? Existem plantas, né, que utilizam os sais, tem a biorremediação, e aí depende muito da forma que o solo está contaminado, né? A gente precisa fazer uma análise para a gente ver quais os elementos que estão em excesso ali para a gente conseguir desenvolver uma prática que a gente consiga cada vez com um processo que não é simples e retirando esses elementos que estão em excesso. E perguntou também, é possível fazer essa recuperação apenas com cobertura morta? Depende muito do nível de degradação desse solo, né? A gente precisa muito da incorporação. A matéria orgânica, ela ajuda muito nessa recuperação. E aí a gente vai precisar realmente entender aquela dinâmica que está ali naquele solo para a gente conseguir mostrar práticas que sejam mais eficientes. Legal. Paola, tendo em vista, né, nossas caixinhas aqui de perguntas, eu acredito que a gente já respondeu, né, bastante. Tem um pessoal Qual eram as falando principais também aqui nos dúvidas? comentários. Ai, vamos ver. As principais dúvidas aqui do pessoal. Vamos Né? ver. Dantinhas é nossa referência aqui no Cariri. Sou fã de Dantinhas. João Sempre tá tá falando. ligado. Tem João Paulo falando que os municípios precisam urgente, né, se atentar à importância do trabalho na recuperação do solo e das matas nativas, que é o que a gente fala, né? A gente depende muito das políticas públicas. O setor privado é importante, né, que a gente vê também muitas empresas
degradando e não compensando, né? E aí a gente tem essas questões, a gente precisa do poder público com essas políticas responsáveis, que tenha uma base, né, que venha conhecer para depois construir uma política pública. Mas, assim, os municípios, eles precisam urgentemente, porque o nosso Cariri está gritando, né, pedindo socorro na recuperação das nossas matas e dos nossos solos também. A gente sabe que as chuvas, elas estão cada vez mais irregulares e são chuvas intensas. Por exemplo, eu vim agora na estrada e eu vendo, né, uma chuva muito intensa e um solo exposto, e a gente diz, caramba, o que uma chuva não faz, um impacto desse? Imagina um inverno, imagina 5 anos de inverno. Gente, E o que a gente vê muito é a problemática das secas, que eu acho que está aí o problema, sabe? era isso que eu ia falar. Porque O que o pessoal mais perguntou aqui, sabe? O impacto. A gente respondeu todas as perguntas, mas assim, a recorde foi justamente isso, em relação às secas, esse impacto. Paula, fico com a palavra, porque eu sei que você vai responder assim, de uma maneira de quem está no dia a dia realmente dessa realidade. o que me preocupa muito é a visão de muitos querendo combater a seca. E eu vejo que nós temos um período de estiagem que é natural. Nós estamos inseridos no semiárido, tá? A gente não tem que combater a seca. A gente tem que aprender a conviver com as condições climáticas que a gente está inserido, com o solo, com a vegetação. Então, a gente tem que buscar maneiras de sobreviver respeitando a natureza para que a gente consiga ter sucesso nas atividades da gente, porque a gente vai morrer e não consegue combater a seca. E aí o problema está aí, essas políticas públicas que são criadas querendo combater algo que é natural. E que é bonito demais. Eu sou apaixonada pelo semiárido. As espécies, elas não sofrem. Essas espécies estão aqui no seu processo de dormência, esperando a chuva chegar. E a gente é que fica sofrendo porque está lutando contra tudo isso. Isso precisa realmente planejamento e ação para conviver, porque eu também sou apaixonada pelo semiárido e eu vejo pessoas como você, assim, que é apaixonada e tantos outros. E realmente é de encher os olhos, sabe? Quem vai para o campo, pesquisa e traz resultados. E João Paulo falou realmente algo que a gente deve mudar esse conceito nós mesmos. Se fala tanto em meio ambiente e percebe que parece que o assunto é apenas da Amazônia ou do sul do país. E aqui nós somos sofridos, meio que fica abandonado. Mas é justamente por isso que a gente está aqui hoje, conversando sobre semiárido, falando sobre, né, possibilidades de como cultivar mais e melhor aqui na nossa região, nas nossas áreas. E também tendo espaço para todos, claro, né? Que o Brasil é nosso, é diverso, mas é isso mesmo. Sabe, Paulo? Eu vejo muito essa questão da gente ser sofrido, de passar muitas dificuldades. Que isso foi criado e ainda está aqui até hoje, porque algumas pessoas também daqui não se atentaram a isso, né? Então são as pessoas que não fazem planejamento, não se organizam e realmente elas sofrem. Mas eu conheço tanta gente que produz bem, que é referência, que cuida da sua propriedade, que cria e que vive bem e tranquilamente, porque trabalha muito. Eu conheço muitos agricultores que agora no período chuvoso estão trabalhando assim, sem tempo nenhum, desde que quando chegar o período de estiagem e não a seca, eu vou descansar. Mas agora é a hora de trabalhar, porque eu planejei, eu vou executar, para no período de estiagem eu estar com tudo organizado. Isso mesmo. Olha, nosso papo tá uma delícia e eu vou fazer igual a turma aqui. Eu vou ficar ali segurando, viu, Paula? Porque Marinho sempre é presença constante aqui nas nossas lives. Agradeço demais, Marinho, pelo seu carinho conosco, né? E a confiança também. Ele pergunta: o calcário pode ser aplicado em qualquer tipo de solo? E se o estrume do gado faz a mesma função do calcário? Pois é, não pode. A gente precisa conhecer as características químicas do solo para aplicar, né, o calcário. E aí a gente utiliza bastante, a gente recomenda muito mais o estrume do que o calcário aqui em nossas atividades, né? Porque a gente vai sempre para o que a gente tem mais fácil para o produtor, né?
que a gente tem disponível para ele e que não tenha muitos custos. E a gente sempre vai utilizando. Mas qualquer coisa que a gente vá colocar no solo, a gente precisa conhecer as características químicas dele. Muito bom. Leves também, ele está perguntando, é Levi ou Leves, eu acredito. Levi. É Levi. Tem que se fazer o uso dos elementos biológicos mais adaptados à nossa realidade. Isso. Verdade. Levi trabalha comigo na Ah, que Biosistema. bacana. Levi é maravilhoso, é um técnico excelente, engenheiro de biosistema e atua aqui com a gente no Cariri. Que legal. Nosso parceiraço Robson, que a gente fez uma live super bombada e vai vir outra agora próximo. Robson Ferreira tá falando. Manelito Vilar deixou dito: a solução não é tecnológica, é biológica. O seu Manelito falou, né? Tá Dantinha falado. está aí escutando. Indiscutível. Falo de sofrimento, João Paulo, né? Do solo, nossa região muito Sim, desmatada, sim. desertificada, quanto à chuva, como disse, tem a época boa e de estiagem, verdade. Mas é um estigma realmente que nós temos também, que somos sofridos, né? Mas não é bem aí, não. A gente vê a turma da Mas eu, pecuária aqui do João Nordeste. Paulo é um grande parceiro também, é da região aqui do Cariri e vem nessa luta também. Bacana. E aqui, pessoal, o que mais foi dito nessa live, realmente a gente tem que assinar embaixo, porque parabéns, Paula, é muito importante essa live, pois leva informações importantes aos produtores. Parabéns, Carlos Augusto. E de fato, Paula, assim, eu sei, né, do seu conhecimento, das suas habilidades, mas é impressionante como você ensina de uma maneira prática, leve e traz a informação da maneira que ela deve ser, sabe, para o produtor, para mim que estou aqui aprendendo com você e tantas outras pessoas que serão impactadas. É realmente um grande orgulho para a gente mesmo ter pessoas tão capacitadas quanto você, jovem e apaixonada pelo que faz, que é perceptível, sabe? Foi uma Obrigada, satisfação Janine. gigantesca esse papo. E pode ter certeza, a turma aqui, olha, não vai parar não na caixinha. Por mim, eu também ficava aqui, minha gente, olha, até 11 horas da noite, como o povo diz. Mas que bacana, viu, Paola? Eu acredito que dentro do nosso bate-papo aqui, a gente conseguiu pontuar, né, bastante sobre o que os produtores, principalmente, quando a gente faz a live, ela é toda pautada no que é conversado em grupos de WhatsApp, nas caixinhas aqui, no direct. A gente vai abrindo de acordo com o tempo e eu acredito que deu para sanar nesse primeiro momento. Mas com certeza vai surgir mais dúvidas, Paola, e eu gostaria Sim, de lhe convidar para mais momentos, mais vezes aqui. com Esse certeza. ano vai começar os circuitos de exposição, com certeza a gente vai se encontrar por aí Vamos. e a gente fazer Uma algo rota legal. grande. E assim, era impossível passar esse momento que o pessoal sempre pergunta, os profissionais que vêm aqui, se presta consultoria, se tem empresa no segmento, como achar a Paola nas redes. Eu vou deixar ela aqui marcada em collab, claro, pessoal, mas fale um pouco, né, sobre seu lado empresário aí, como a gente ser impactado como produtor, né, o pessoal aí com o seu conhecimento dentro da fazenda, da porteira para dentro. Pois é, nós temos uma consultoria ambiental aqui, a empresa chama Biosistema Cariri. A ideia dessa empresa tanto é para o desenvolvimento na parte ambiental, como também de produção e para os alunos de biosistemas, porque a gente tem, né, o curso aqui, a UFCG, com engenheiros de biosistema saindo, e eu penso nessa empresa ser uma inspiração para os novos engenheiros que estão aí se formando também. Muitos sentem a dificuldade de ir para o mercado e colocar esse nome Biosistema Cariri foi para estimular, sabe, essa profissão aqui no Cariri, porque a gente tem um grande desafio para o Cariri como engenheiros de biosistemas. E aí a gente tem serviços de licenças ambientais, né, com áreas que precisam ser regularizadas, outorgas, até posto de gasolina, padaria, tudo que precisa, né, a parte de gerenciamento de resíduos sólidos, a gente tem. Então, assim, a empresa ela tem um corpo técnico, né, multidisciplinar, e aí a gente consegue elaborar projetos tanto para a área ambiental como também para a área da produção agrícola, da agropecuária, na verdade. Nós temos aí Levi com a gente, e Levi, a especialização dele é com
pecuária. Então, Que a gente legal, tem Levi. também a questão da nutrição animal, que é importantíssima e que a gente precisa cada vez mais melhorar aqui no Cariri, né, para que o produtor tenha um retorno. E aí, Levi ajuda a gente da questão do início da forragem até o ciclo final com essa produção. Temos também o serviço de análise de solo, de água. A gente faz diagnóstico de propriedade, que o que é? É a gente pegar a planta da propriedade do produtor, sentar com ele e projetar ações que ele pensa em desenvolver e até também direcionar, olha, essa cultura aqui não vai ser legal de acordo com a análise de solo que a gente fez, essa orientação. Então, a gente entrega um projeto pronto para o produtor, fazendo esse diagnóstico da propriedade e esse planejamento do que ele pode produzir. Então, esses são alguns dos serviços da Biosistema Cariri. Tem a Rota do Campo também, que eu estou como colaboradora, que ela vem com os produtos agropecuários, né? Também tem a Parceiro questão de ração, Laboremos. parceiro da Revenda Laboremos. Laboremos, viu? Nós temos máquinas maravilhosas da Laboremos. A Brava faz um sucesso aqui. E aí, por exemplo, nós estamos lá com a Biosistema, lá na propriedade, e o produtor está com uma ação para fazer. E aí ele precisa estar fazendo sistema de agrofloresta, quer triturar, quer incorporar no solo, quer fazer forragem. E aí a gente tem a Rota do Campo para complementar aí com as parcerias com a empresa, como por exemplo a Laboremos. E aí Que nós legal. temos esses dois trabalhos aqui no Cariri. Então, e esse trabalho ele se expande além do Cariri, né, Paola? Se o Sim, pessoal sim. precisar de você em outras regiões, porque com Sim. certeza vai. Porque Outros aqui sempre estados, a gente já outros foi para estados outros também. estados também. E aí a gente faz consultoria também para estudantes. A gente faz até consultoria virtual, pessoas de longe, sabe? Então, assim, a rede social ajuda muito, né? A gente expandir e trocar essas ideias. E a gente vem aí com uma rede de contato muito boa. Pois é, e o legal, gente, olha, fazer aqui o merchan, né, de Paola, é porque você já pega uma consultoria de primeiríssima qualidade e ainda você vai adquirir sua máquina Laboremos com autorizada, Sim, seja ela da sim. linha agro ou ecológica, porque ela tem o conhecimento tanto da parte, né, agropecuária, tanto da parte ecológica, porque nós temos uma linha, a gente sempre fala aqui, o pessoal conhece, né, que é dos trituradores de galho, para um produtor ali, um médio, grande produtor, ou municípios, como a gente falou, da importância da gestão das PNRS, né, hoje. E eu vejo também que você faz a parte de gerenciamento para emissão dessas outorgas, né, que fala, Sim. para os municípios. Então, aí bem completo, tanto da parte da propriedade quanto dos municípios, pessoal. Procura Paola, procura Laboremos, que é a conexão aqui, ó. É forte. É dupla, é forte. Paola, gostaria, né, de lhe agradecer, de deixar aqui o espaço para você agradecer a todos que assistiram essa live. Sempre agradecer às pessoas aqui que se dispõem. Porque, assim, a turma aqui assiste, quando a gente vê, no outro dia, nos grupos, tá rolando, vem fazer perguntas, fala pontuações. Então, assim, é muito importante, minha gente. A gente hoje, numa quarta-feira, né, já 8 e pouco da noite, tem tanta gente aqui se informando, transmitindo conhecimento e conexão, né, com a gente aqui. É grato demais. E, assim, gratidão, Paulo. Eu sabia que ia ser bom, mas eu não sabia que ia ser tão bom, sabe? Tão leve, tão divertido e tão informativo quanto foi. Foi maravilhoso. É sempre bom, né, a gente sentar para prosear sobre nosso Cariri e nossas regiões que nós estamos aqui no semiárido. Eu que agradeço a oportunidade, quero agradecer também a muita gente que está comentando aí, que eu estou só passando o olho aqui, não vai dar para falar de todo mundo, mas eu quero agradecer aos meus colegas de trabalho, né, que a gente tem uma boa harmonia nesses trabalhos, porque a gente nunca sabe tudo, a gente nunca executa tudo, a gente precisa dessas parcerias, e é tão bom, né, a gente ter vários amigos profissionais diferentes e a gente consiga desenvolver uma atividade, né, e aí um abraço aos meus colegas aí, parceiros e não parceiros, mas que eu vejo que estão trabalhando e fazendo a diferença, também aos meus amigos e todos que acompanham, e é isso, a gente tem que cada vez mais disseminar essa ideia, né, da preservação, da conservação
da convivência com o semiárido, da produção eficiente, que chama agricultura de precisão, né? Que a gente precisa produzir, a gente quer produzir, mas a gente tem que estudar, conhecer e respeitar. E agradeço demais a todos e um forte abraço. Obrigada, Paola, pela sua generosidade. E a todos que estão aqui, e até breve, minha gente. Vai ter mais live com Paola aqui, porque a turma adorou. Um cheiro Um cheiro, tudo de bom. para vocês também. Até Tchau, mais. tchau.